Olá, empreendedor! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a essa sequência de videoaulas onde nós vamos conversar sobre gestão do tempo para empreendedores. Como você produzir mais em menos tempo. Então, para você contextualizar um pouco sobre o que nós vamos conversar aqui, gostaria de relembrar, quem sabe, alguns desafios que você vive no seu dia a dia hoje. Como, por exemplo, as demandas de última hora, talvez pedidos de cliente, atraso em entregas, talvez você passe o desafio de ter algum funcionário que não chegou, coisas que surgem de última hora. Então, nós vamos trabalhar alguns temas para que você consiga produzir mais em menos tempo. Esse é o nosso foco aqui. Não só sobre como gerenciar o seu tempo, mas como aumentar o seu nível de produtividade e alta performance. Maravilha? Então, eu me chamo Evandro Mazzucco, sou fundador do portal Gerenciar o Tempo Agora. E antes de entrar no conteúdo em si, eu gostaria de contar um pouquinho sobre como nós chegamos até esse conteúdo e quem sabe você se identifique também, porque provavelmente eu vivenciei algum dos problemas que você está vivenciando hoje relacionado à produtividade e gestão do tempo. Então, eu sou formado em sistemas de informação na Federal em Santa Catarina, trabalhei alguns anos desenvolvendo software e depois, em paralelo a isso, eu sempre gostei de desenvolvimento humano e comecei a trabalhar com isso até que chegou um ponto que eu parei de trabalhar com tecnologia e comecei a ajudar as pessoas a alcançarem seus sonhos através de coaching, que era um grande sonho que eu tinha. E começou a dar muito certo, eu comecei a ter minha agenda, trabalhar como autônomo. E chegou um ponto que eu estava ajudando as pessoas e eu estava me prejudicando, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. E você deve imaginar, não sei se você já vivenciou isso, durante muito tempo seguido, a minha saúde começou a ficar debilitada, comecei a perder clientes, perder prazos e começou a se tornar o caos. Eu comecei a atrair clientes que tinham os mesmos problemas que eu estava vivenciando, até comecei a buscar mais sobre produtividade, sobre gestão do tempo, fazer inúmeros cursos, comecei a trabalhar comigo e com outras pessoas. Em 2012 eu criei um blog chamado Gerenciar o Tempo Agora para compartilhar essas dicas. E antes disso tudo ainda, já tive distribuidora de cosméticos para salão de beleza, uma produtora web e hoje eu tenho uma agência de marketing. Então eu vivenciei um pouco, talvez vivencio ainda hoje, muitos dos desafios que você empreendedor vivencia. E o que eu posso te dizer é que tem solução, por mais que as pessoas digam que hoje em dia está tudo muito corrido, que não tem tempo para nada, mas existem formas de você otimizar o seu tempo para que você consiga ter um resultado satisfatório. Maravilha? Antes de falar sobre gestão do tempo, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Então, dá uma olhada nessas pessoas aqui. Steve Jobs, Madre Teresa, Leonardo da Vinci, Usain Bolt, etc. O que essas pessoas têm em comum, que eu também tenho, que você também tem, que todas as pessoas que você conhece também têm em comum? O que todos nós temos em comum? Adivinha? Todo mundo tem exatamente a mesma coisa, quem sabe seja uma das coisas mais democráticas do mundo. Todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. O que eu quero dizer? Eu sei que talvez você já tenha pensado, o que isso tem a ver? Isso é óbvio, não é verdade? Sim, você pode até pensar que é óbvio, mas o que eu quero dizer com isso? Se essas pessoas que eu citei de diversas áreas, que grandes empresários, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, o que diferencia você do seu colega ou de outras pessoas que têm talvez um resultado maior, um resultado que você gostaria de ter? Então, e o que nós devemos nos focar, não é verdade? Se todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não adianta eu querer aumentar a quantidade de tempo, nem diminuir, eu não posso emprestar tempo, não posso alugar tempo, não posso armazenar tempo para o dia seguinte. O que eu posso mudar? Nós mesmos, não é verdade? Então, a questão é o seguinte, não adianta a gente querer brincar que gostaria que o dia tivesse mais de 24 horas, querer esticar o tempo, querer fazer qualquer coisa relacionada a isso. O que eu tenho que me concentrar? Em como otimizar o tempo que eu tenho todos os dias. A questão está na otimização. Como fazer mais em menos tempo. E nós vamos ver mais para frente que produtividade não tem a ver com a quantidade de horas que você trabalha. Produtividade tem a ver com o resultado que você gera no mesmo intervalo de tempo. Correto? Então, para falar sobre otimização do tempo,
tem uma figura que é muito importante, que para mim fez toda a diferença, inclusive quando eu estava começando a trabalhar com coaching, ele que foi um dos precursores do coaching. E ele se especializou no coaching esportivo e depois começou a trabalhar com coaching na parte executiva, com empresas, ficou muito famoso. Ele se chama Timothy Gallwey. Ele que começou a falar sobre uma questão sobre o jogo interno e o jogo externo. Ele era um professor de tênis e ele ensinava as pessoas a jogarem tênis, atletas e tal. E ele percebeu que só ficar dizendo o que as pessoas tinham que fazer, a técnica, bater de um jeito, bater de outro jeito, as pessoas não tinham um grande desenvolvimento. Ele percebeu que ele precisava mesclar a parte interna das pessoas, a sua mentalidade, o seu nível de energia, a sua disposição, a sua força de vontade, aliado com as técnicas. Então, ele escreveu um livro chamado O Jogo Interior do Tênis. Ele dizia que para você ganhar um jogo fora, primeiro você tinha que ganhar um jogo dentro. E eu acredito totalmente que isso tem a ver com a produtividade e com a gestão do tempo. Acredito que é assim que você também vai vencer os seus jogos todos os dias no seu negócio. Primeiro você tem que vencer ele dentro de você. O que eu quero dizer com isso? Não existe pílula mágica na gestão do tempo. Muita gente me pergunta: Evandro, qual o melhor aplicativo de gestão do tempo? Me passe uma planilha que vai resolver a minha produtividade, a minha agenda. Qual o melhor tipo de agenda? Até nós vamos falar sobre a agenda lá no quarto bloco. As pessoas, vejo que elas muito buscam uma pílula mágica que vai resolver. Isso não existe. O que existe sim é um desenvolvimento interno e externo. Você desenvolver o seu jogo interno e o seu jogo externo. O que significa o jogo interno e o jogo externo dentro da produtividade? O jogo interno tem a ver com o seu nível de mentalidade, o seu nível de disposição e o seu nível de energia. Então, e o jogo externo tem a ver com ferramentas e métodos que vão apoiar você a concretizar suas atividades certeiras. Vamos falar isso mais pra frente também. Então, é uma combinação do jogo interno com o jogo externo. Por isso que nós vamos passar para a próxima etapa e nós vamos começar com o jogo interno. Então, para falar sobre o jogo interno, é importante você entender sobre padrões de comportamento. Todos nós fomos desenvolvendo padrões de comportamento desde a infância até a fase adulta. Esses padrões de comportamento foram sendo desenvolvidos baseados em experiências que você viveu, baseados em pessoas que você viu no dia a dia, baseado em quem você convive. Então, nem sempre esses padrões de comportamento são os mais produtivos, correto? Então, é importante você questionar o que você pensa relacionado ao uso do tempo. Se você pensa em alguma dessas frases, como por exemplo, tô sem tempo para nada, gostaria que o dia tivesse mais de 24 horas, o tempo é curto, tô sempre atrasado, é assim mesmo, ninguém tem tempo para nada. O que isso reflete? Que você está sempre correndo atrás do tempo. E se você pensa dessa forma, cada vez vai gerando uma maior ansiedade, e essa ansiedade vai te gerando mais atraso, mais erros, você vai vivendo aquele estresse e o seu jogo interno vai lá para baixo. Se você está com o jogo interno debilitado, muito difícil você conseguir ser produtivo. Até uma brincadeira até que o meu sócio comenta muito algum dia na sua vida você já conseguiu ser produtivo de ressaca? Ou com dor de barriga? Ou com dor de cabeça? Não dá, né? Pelo melhor aplicativo que você tenha, não tem como. Tudo começa com o jogo interno. Dá conta da sua alimentação, do seu nível emocional. Por isso que pensar que eu estou sempre atrasado, que eu estou sempre correndo atrás do tempo, que eu gostaria que o dia tivesse mais de 24 horas, só prejudica a sua produtividade. Hoje em dia até um sinal de status, na verdade. Quando você encontra alguém e pergunta, e aí, como é que tá? Alguém que não veio faz muito tempo, a pessoa diz, não, estou na correria. A pessoa estufa o peito e fala, não, estou correndo. Como se tá na correria fosse sinal de produtividade. Lembra que eu falei lá no começo? Produtividade não tem a ver com a quantidade de horas trabalhadas. Produtividade tem a ver com o resultado. O resultado que você gera a cada dia. O que você produziu a cada dia. Se você conseguir ter um grande resultado em 4 horas, em 2 horas, em 1 hora, e outra pessoa tem que trabalhar 12 horas, parabéns para você. O que vale no final do dia, a moeda no final do dia, é o resultado.
não a quantidade de horas que você trabalhou. Então, quando você pensar nessas crenças que eu chamo, que estou correndo atrás do tempo, gostaria que o dia tivesse mais de 24 horas, eu te dou um desafio de você fazer um stop. Aí você tem que estar se auto-observando no seu dia a dia. Você faz stop, para tudo. E você pensa, o tempo é meu amigo, o tempo é meu amigo, o tempo é meu amigo. 3 vezes, tá bom? Porque eu sei, é uma brincadeira, pode ser coisa de maluco, mas se você começar a mudar a sua forma de pensar, você vai começar a mudar como você se sente, o seu nível emocional vai ficar diferente, as suas ações ficarão diferentes e, consequentemente, os seus resultados. O seu resultado, no fundo, é uma consequência dos seus padrões de pensamento. Então, lembra, o tempo é meu amigo, o tempo é meu amigo, o tempo é meu amigo. Te vejo no próximo bloco, onde nós vamos trabalhar com os inimigos da produtividade. Tem inimigos que são do jogo interno e inimigos que são do jogo externo. Te vejo no próximo bloco. Um forte abraço.